Olá, alunos. Aqui é o professor José Maria de Química. Vamos agora dar continuidade no nosso assunto para a segunda avaliação. É aqui que começa a segunda avaliação de vocês, com a aula 7. Nós já estudamos a nomenclatura dos hidrocarbonetos, um pouquinho lá dos hidrocarbonetos, na primeira avaliação de vocês, nos vídeos anteriores, né? E agora a gente vai começar a estudar mais algumas nomenclaturas. Vamos começar aqui com o nome, para dar o nome para um álcool. Como é que se dá o nome para um álcool? Para começar, o álcool, esse nome aqui, ó, que você está vendo que eu circulei para você, ó, tá? O grupo funcional do álcool é representado aqui, ó, por OH, hidroxila, esse grupozinho bem aqui, ó, OH, hidroxila, ligado a carbono com ligações simples. Quando isso acontece, você tem o grupo funcional que representa a função álcool, ok? Então, álcool é representado por esse grupo funcional que a gente já estudou esse assunto em sala de aula e através dos vídeos também aqui. Agora nós vamos ver como é que se dá um nome para um álcool. Qual é a regra para dar um nome para um álcool? Para dar o nome, você precisa olhar essa regra bem aqui, melhor dizendo, essa regrinha bem aí, que envolve o número de carbonos, ok? Esse cara bem aqui, ó, é o número de carbonos que tem na cadeia. Onde é que está esse número de carbonos? Está bem aqui, ó. Está nessa tabela, bem aí ao lado, ó, essa tabela aqui que você conhece, né, que é o número de carbonos, nós já estudamos em outras nomenclaturas. Então, o número de carbono, quando ele é 1, o prefixo aí é met, 2 carbonos, et, 3 carbonos na cadeia, prop, 4 carbonos, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8 carbonos, oct, non, 9 carbonos e 10 dec. Então esses são os números de carbonos que você coloca bem aqui, ó, onde está escrito número de carbonos. É aqui que você coloca. Ok. Feito isso, você tem a expressão an, bem aqui, ó, an. Quando tem só ligação simples na cadeia, que é aquele único traço assim, ó, entre carbonos, só ligação simples, indica an. E a terminação aí no final que você deve estar observando aqui, ó, ol. Ol é o final para o nome de um álcool. Sempre o nome do álcool vai terminar com ol no final. Muito bem. Agora vamos usar a regra. Vamos dar o nome para esse composto que está bem aqui. Olha esse composto que eu estou circulando. Ele é um álcool. Ele tem uma hidroxila, o grupo OH bem aqui, ó, ligada ao carbono que só tem ligações simples aqui, ó, ao redor dele. Por isso que você tem a função álcool aí, ó, essa que eu estou circulando, ó, estou marcando, é um álcool. E esse álcool, ele tem um nome, esse álcool. Como é que eu vou dar o nome para ele? Vamos usar a regra agora, olha. Você deve começar com o número de carbonos. Número de carbonos. Quantos tem lá na cadeia? Vamos conferir. Um carbono apenas. Olha, eu vou circular ele aqui, ó. Um carbono. Um carbono, você vai estudar aqui na sua tabela, ó. Você já deve conhecer sua tabela. Olha qual é o prefixo para um carbono. Olha qual é bem aqui, ó. Viu? É met. Para um carbono é met. Então a gente vai usar essa tabelinha aí para começar a dar o nome para esse álcool. Então, um carbono, como é que eu vou escrever o nome? Eu vou escrever bem assim, ó. Vamos lá escrever o nome. Met. Porque tem um carbono. Só tem ligação simples ao redor do carbono. Só ligação simples. A expressão para ligação simples é an. Olha aí na regra que eu acabei de marcar para você. Aí você vai juntar com esse nome aí. Vai escrever an. Então vai ficar an. Vou escrever até de verde para ficar bonitinho, ó. An. Met é o número de carbonos. An é que só tem ligação simples. E qual é o final? O que é que eu devo colocar aí no final desse nome? Olha a regra, o que diz aqui, ó. Circulei para você, ó. É o ol, tá vendo aí onde eu estou marcando, ó? É o ol. Eu vou acrescentar lá no final o nome ol. Como é que eu vou colocar aqui, ó? Ol.
olha só, como é que vai ficar o nome desse composto? Vamos ler aí todinho. Metanol. Então o nome desse álcool é metanol. Basta juntar o número de carbonos, met, an de ligação simples e o ol. Então esse álcool, você já deve saber agora, fica fácil usar a regra metanol. Muito bem. Feito esse exemplo, vamos ver um outro composto para a gente dar um nome para ele, um outro álcool. Olha esse outro aí, outro composto, olha esse aqui, ó. Tá vendo aí? Vamos dar o nome para esse álcool. Beleza. Olha a regra aqui, vamos aplicar a regra. Você já deve saber como é a regra para dar o nome para o álcool. Você vem aqui, número de carbonos. Quantos carbonos tem nessa cadeia? Vamos ver aqui quantos carbonos tem. Olha só, olha aí quantos carbonos tem aí dentro. 2. 2 carbonos aqui na tua tabela. Olha aqui a tua tabela. Qual é a expressão para 2 carbonos na tua tabela? Ó, é et. Tá vendo só? Então a gente vai escrever aqui número de carbono. Et. Deixa eu pegar uma cor bacana aqui. Et. Olha a regra. Vamos lá na regra. Vamos aqui na regra. Vamos lá. Et para 2 carbonos. Agora o que é que veio aqui na regra? Olha o an. Tá vendo o an? Vamos escrever o an então agora bem aqui. An. Olha como é fácil. E qual é a terminação? Qual é a terminação agora aí no final? Termina com ol, porque é um álcool. Então vamos colocar o ol bem aqui, ó. Ol. É um álcool porque você já deve saber que tem o grupo hidroxila bem aqui, ó, ligado na cadeia. Por isso que é um álcool. E aí como é que fica o nome desse álcool? Lê para mim. Etanol. Esse álcool você encontra nos postos de gasolina aqui em Abaetetuba e no Brasil todo. É o álcool que é usado nos carros que são abastecidos aí pelos postos de gasolina. Então tá aí, muito fácil dar um nome para um álcool, basta saber a regra, saber a tabela e juntar esses pedacinhos e dar o nome legal desse álcool. Vamos partir para outro composto aí, para a gente ficar mais craque um pouco nesse assunto. Olha agora o próximo exemplo aí, dois compostos. Os dois apresentam hidroxila, tá vendo só? Ligada a carbonos de ligações simples. Então os dois compostos são álcools. Como é que se dá o nome para eles? Agora eu vou pedir para você prestar atenção bem aqui, ó, bem aqui onde eu fiz a seta. A gente vai adicionar um detalhe agora no nome do álcool. Você tem que saber isso aqui. A partir de 3 carbonos devemos numerar a cadeia. Então o álcool, quando tem 3 carbonos em diante na cadeia, você tem que numerar a cadeia, é obrigatório isso. E outro detalhe, você deve também observar aqui, ó, no outro detalhe, bem aqui, ó, iniciar a numeração perto da hidroxila. Olha só esse detalhe aqui. Então você deve numerar a cadeia, mas ao iniciar a numeração, sempre você vai escolher o lado perto da hidroxila, é obrigatório, tem que seguir a regra, tem que iniciar perto dela. A primeira cadeia, deixa eu marcar para você, olha, ela tem 3 carbonos, tem que numerar. E a hidroxila está bem aqui nessa ponta, ó, bem aqui desse lado, está mais perto desse lado da cadeia, viu só? Então eu devo numerar a cadeia e começar perto da hidroxila, bem aqui nessa ponta da cadeia. Tá vendo só? Desse lado eu devo começar. Então, este carbono aqui que está na hidroxila, ele vai ser chamado de carbono 1. Carbono 1. O próximo carbono, 2, carbono 2. E o da ponta aí vai ser chamado de carbono 3. Carbono 3. Tá aí, numerei a cadeia. Agora que eu numerei a cadeia e comecei perto da hidroxila, ok? Vamos dar o nome desse álcool. Agora vai ter um detalhe aí nesse nome. Mas antes de dar o nome para ele, vamos numerar a cadeia ao lado. Essa bem aqui. Vamos fazer a mesma análise. Vou identificar a cadeia. Olha aqui a cadeia. Tem a hidroxila, tá vendo só? Tenho que numerar a cadeia. Qual é o lado que eu começo a numerar?
perto da hidroxila. Qual é o lado mais perto? É o lado esquerdo ou é o lado direito? Vamos ver. Se você conferir, se você observar, a hidroxila está no meio da cadeia, ó. Então você pode começar a numerar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Fica a seu critério, porque a hidroxila está bem no meio da cadeia. Logo, você não terá problema o lado para começar. Eu posso começar do lado esquerdo ou direito, que não vai ter nenhum problema quando fica no meio. Então, vou numerar deste lado aqui. Vamos lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu poderia começar desse lado, 1, 2, 3. Poderia. A hidroxila acaba ficando, olha só, no carbono 2, está vendo só? Não muda o lugar da hidroxila. Por isso que eu posso começar de qualquer lado. Feito isso, vamos dar o nome agora dos dois álcools aí. Como é que vai ficar? Vamos lá dar o nome então do primeiro álcool, tá? Quantos carbonos tem na cadeia? 3 carbonos. Então aqui na minha tabela, olha a minha tabela aqui. Qual é o número de carbono 3? Bem aqui que você já deve conhecer, ó. Olha aqui, ó. É o prop, viu só? Então esse é o carbono 3, para 3 carbonos. Então eu vou escrever aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então vai ficar assim, prop, porque tem 3 carbonos, ok? Aqui na regra, aqui em cima, ó, porque só tem ligação simples, então vai ficar propan, só que termina com ol. Olha aqui o ol, tá vendo na regra aí, ó? Tu já conhece que termina com ol. Só que quando você numera a cadeia, você vai ter que dizer onde está a hidroxila. E a hidroxila está no carbono 1, bem aqui, ó. Tá vendo só a hidroxila no carbono 1, ó? Então você vai ter que dizer onde está essa hidroxila. Então você vai escrever assim, ó. Vai entrar o número aqui nesse nome. Vai ficar tracinho, vai ficar 1, tracinho, porque a hidroxila, esse grupo bem aqui, ó, tá no carbono 1 aqui em cima. Eu tenho que dizer onde ela tá. E aí no final você escreve o nome ol. Então o nome do composto vai ser propan 1-ol. É assim que vai ser o nome desse álcool. Propan 1-ol. Quando você numera a cadeia, você tem que colocar o número aonde está a hidroxila. E esse número fica sempre na frente do ol, sempre na frente dele. Tudo bem? Beleza, agora vamos para o lado. Vamos para esse composto aqui no lado. Ok, então esse composto aí no lado também tem 3 carbonos na cadeia. 3 carbonos, como é que escreve o número de carbono 3 no nome do composto? Vai ficar assim, ó. Prop, porque são 3 carbonos. An de ligação simples na cadeia, então eu vou escrever an. Vendo só? Como tem numeração na cadeia, em que carbono está a hidroxila? Olha em que carbono está a hidroxila, tá vendo aí? Está no carbono 2, ó, bem aqui, ó. Então você tem que dizer onde está a hidroxila. Vamos lá então dizer onde está a hidroxila. Então vai ficar 2, vamos escrever 2, tracinho, e ol, que é o final do nome. Pronto, tá aí. Como ficou o nome do composto? Propan 2-ol. Olha a diferença entre os nomes. Está no número. Propan 1-ol indica a hidroxila no carbono 1. Propan 2-ol indica a hidroxila no carbono 2. Então é assim que você vai dar o nome para o álcool quando você tem que numerar a cadeia. A partir de 3 carbonos tem que numerar a cadeia, porque tem que dizer em que carbono fica a hidroxila, porque vão ser substâncias diferentes, então elas devem ter nomes diferentes. E a regra da química, da IUPAC, diz que você deve colocar o número no nome do composto. Então ficou propan 1-ol, propan 2-ol. Vamos para mais um exemplo
para finalizar. Olha agora a próxima cadeia. Vou aqui marcar para você, ó. Tem a hidroxila, é um álcool, e essa cadeia tem 4 carbonos. Vou numerar a cadeia. Como é que a gente numera a cadeia? Carbono 1, ó, perto da hidroxila, tá desse lado, então esse é o carbono 1. O próximo, 2, o próximo, 3, o próximo, carbono 4. Muito bem. Numerei a cadeia? Agora eu vou dar o nome do composto. Devo começar com o número de carbonos. Olha a tabela bem aqui. 4 carbonos é but. Tá vendo aqui? 4 carbonos, but. Feito isso, eu vou escrever então aqui, ó. 4 carbonos. But. Muito fácil. Tu é doido, é? But. E agora? AN de ligação simples, que tu já conhece aqui na regra, ó. Vamos lá. AN. Tracinho. Em que carbono está a hidroxila? Está no 1, professor. Está lá no primeiro carbono. Então vai ficar 1, tracinho. E o final do nome que é ol. Escreve lá no finalzinho ol. Está aí o nome do álcool. Butan 1-ol. Esse é um tipo de álcool. Tem vários tipos. E esse aí com 4 carbonos. E a hidroxila é conhecido como butan 1-ol. É assim que você vai ler. Beleza, agora bora para a última parte. Ok, agora nós vamos ver a última parte desse assunto inicial, tá? Que a gente ainda vai ver no próximo vídeo mais um detalhe. Mas vamos finalizar com essa parte, para essa primeira aula de vocês. Vamos ver um álcool agora de cadeia fechada. Até o momento vocês viram álcool de cadeia aberta. Agora a gente está vendo aqui, ó, 2 exemplos. Estão vendo só? Álcool de cadeia fechada. Vocês já estudaram isso aqui comigo, cadeia fechada, no começo do ano. Então, 2 moléculas aí de álcool de cadeia fechada. Como é que a gente dá um nome para um álcool de cadeia fechada? Muito fácil. Vamos seguir a regra aqui. Existe uma regra, olha ela aqui, parecida com a outra que a gente já estudou, que a gente usou agora há pouco. Só com um detalhe. Essa regra, ela tem um detalhe a mais. Aparece bem aqui, essa parte aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó. Ciclo. Agora vai entrar o nome ciclo no nome que a gente estava usando antes, nos outros compostos. Esse ciclo bem aqui, ó, indica que a cadeia é fechada. Então, toda vez que a cadeia for fechada, tem que ter o nome ciclo no começo do nome do composto. Então, você não deve esquecer. Cadeia fechada, devo começar com o nome ciclo. Então, vamos dar o nome para esse primeiro álcool, bem aqui, este aqui. Vamos lá. Como é que fica o nome desse álcool? Olha a cadeia. A cadeia fechada, ela tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos na cadeia fechada. Estão vendo só? Muito bem. Como é que eu vou dar o nome? Como é que eu devo começar o nome desse cara? Então, eu vou escrever ciclo, que você já deve saber, ó, ciclo, é o primeiro nome. Número de carbonos. Quantos carbonos tem na cadeia? 3 carbonos que eu marquei aqui para vocês. 1, 2, 3. Aqui na cadeia, na tabela ao lado, ó, bem aqui, olha quanto é 3 carbonos. Ó, prop. Tá vendo aí? Ó, prop para 3 carbonos. Então, vou escrever o nome agora. Número de carbono. Prop, porque são 3 carbonos. Muito bem. AN de ligação simples, você já deve saber, ó, que a gente coloca o nome AN. E quando a cadeia é fechada, não precisa numerar a cadeia. Nesse caso aí só tem a hidroxila, não precisa numerar, é direto. Aí você vai escrever o nome final, ol, bem aqui no final. Olha como ficou um nome bonito. Que nome é esse, cara? Ciclopropanol. É um tipo de álcool. Ciclopropanol. Tá vendo só como é fácil escrever o nome do álcool? Vamos dar o nome do outro álcool que está aí no lado. Depois que você já estudou o ciclopropanol, vamos lá para o outro. O outro tem uma cadeia fechada, né? Vamos ver quantos carbonos tem. Deixa eu marcar aqui, ó. 1, 2, tá vendo de verde aí, ó? 3, 4, 5 carbonos na cadeia fechada. É um ciclo. Como é que eu vou escrever então o nome desse álcool, cara? Tu já deve saber.
Ciclo deve ser o primeiro nome, ciclo, tem que ter porque a cadeia é fechada. 5 carbonos tem na cadeia, olha aqui 5 carbonos, ó, tá vendo aqui na tua tabela, ó, 5 carbonos é pente, então você vai escrever pente, an de ligação simples, e a terminação no final, ol. Olha como é que fica o nome do cara. Ciclopentanol. Perfeito? Então nós vimos álcool de cadeia aberta e agora álcool de cadeia fechada. Galera, por hoje esse vídeo é só até aí o nome do álcool. Na próxima aula, na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai ver a parte final do álcool para a gente poder avançar. Tudo bem? Assista ao vídeo com calma, reveja e vá lá fazer o teste que eu vou deixar para vocês. Você assistindo o vídeo, cara, tu acerta todas as questões. Dúvida? Vai lá no PV, mas vai com dúvida que preste, tá bom? Não tem vergonha. Vai lá que eu tô para te ajudar. Valeu. Até a próxima.